Boa tarde, pessoal. Mais um encontro. Só reforçando aqui essa gravação, né? O segundo encontro com a Tati, falando sobre biblioterapia. Na semana passada, nós fizemos um encontro onde ela trouxe muitas referências, trouxe um histórico da biblioterapia para a gente. E hoje a gente segue numa sessão aqui com todos participando. Então, sem muitas delongas, sem mais delongas, eu passo a palavra para ela, para que a gente usufrua da sua presença. Fica à vontade, lindona. Oi, gente. Super contente de estar aqui com vocês em mais essa oportunidade. E hoje até fluiu um texto autoral para eu trazer e compor esse momento nosso. Então, estou super inspirada aqui. E eu queria saber, antes da gente começar no nosso tema, se teve algum insight, alguma coisa que mexeu sobre o tema que a gente tratou na quarta-feira passada, que alguém sente que está com um comichão aqui e queria muito compartilhar no grupo. Tem algo que reverberou dessa forma em alguém? Oi, eu sou Ciro. Algumas coisas que eu não conhecia, porque quando a gente fala de literatura, leitura, da contação de histórias, né? É um campo muito grande e eu não sabia dessa parte, porque tem os contos curativos, né? E eu achei que seria quase a mesma coisa. É bem diferente, sabe? Então, realmente, eu fiquei assim impressionado, porque, né, a gente narra, né? A gente trabalha com diversos lugares, mas é bom a gente saber onde estamos, né? Na biblioteca, hospital, né? A gente saber como trabalhar, né, com essa questão. Então, foi muito útil. E eu já ia mandar mensagem para a Poli perguntando se ia ter hoje. Aí, mas obrigadão. Que bom, Ciro. Fico contente que tenha ampliado aí as possibilidades de ação, né? Dentro da leitura, da literatura e das transformações que surgem, né, a partir disso. Mais alguém quer compartilhar alguma coisa antes de a gente começar? Não, né? Então tá, estão todos ansiosos para a gente começar. Então Tati, vamos lá. Oi. só um Ok. minuto. Eu não estive na semana na outra quarta-feira, mas eu estou tão feliz a Poli me convidou para participar e eu adorei. Estou ansiosa para participar, já baixei, fiz algumas anotações do texto que você mandou agora lá no grupo, né? E vamos ver. Obrigada. Gleice, eu estou muito feliz que você está aqui. Gente, a Gleice, ela é uma, nossa, amiga, eu vou dizer amiga do projeto. Ela chegou até nós e abraçou o projeto com toda essa energia maravilhosa que ela tem, essa força. Eu gostaria muito que vocês conhecessem a história de vida da Gleice. Eu vou ver se eu acho uma das lives em que ela conta essa história. Ela já participou de algumas lives com a gente. E hoje ela é, além de voluntária nos grupos para dar apoio para que a gente consiga integrar os idosos na parte tecnológica, ela está fazendo curso de especialização, né, na biblioterapia, e também ela é uma mediadora voluntária para atender pessoas acima de 60 de qualquer lugar do país, porque pelo projeto a gente só pode atender por São Paulo, que é por onde veio o recurso. Então hoje ela atende voluntário esses grupos que precisam, né, que tem essa vontade. Então, muito contente de você estar aqui. E é uma ótima biblioterapeuta, gente. Ah, obrigada. Vale a pena, Estou aprendendo com vale a pena vocês. seguir também. Obrigada. Então, gente, é o seguinte, vocês me deixaram, né, com a tarefa da gente pensar e trabalhar alguns temas. Então, os temas que vieram era paciência, o tempo foi o centro, né, do que vocês trouxeram. A questão da convivência também apareceu depressão, desânimo e histórias para nos trazer esperança.
Então, aparentemente são temas diversos e às vezes pode ser até oposto, mas eu acho que eu consegui pensar numa forma que tudo isso se amarra e se mistura na experiência que é viver, né? Que nem sempre é aquela coisa preto e branco, estamos assim e não se pode estar assado. Às vezes é possível estar triste e feliz ao mesmo tempo, porque a vida é essa complexidade, né? E aí, pensando no que a gente ia conversar hoje, já tinha separado alguns textos, mas faltava uma amarração. E eu estava lá tomando meu café da manhã ao meio-dia, que as meninas sabem que eu fiquei sem gás aqui em casa, e não tinha micro-ondas nem para fazer café, e eu tentando uma brechinha para tomar um café. Aí cheguei na padaria meio-dia, a mulher me trouxe o cardápio do almoço, eu falei, não, eu preciso ainda tomar café, me traz uma xícara de café e um pedaço de bolo. E aí, sentada lá, só pensando, me veio esse texto assim que eu quero compartilhar com vocês para a gente começar. E é legal para a gente perceber que a questão da biblioterapia, já trazendo um pouco da aplicação dos conceitos, ela permite, né, essas outras mídias, vamos dizer assim. Ela permite usar o texto escrito como a biblioterapia, ela permite uma música, ela permite todo um complemento do texto literário, tá? Então eu vou usar de várias coisas hoje. Vamos lá. Esse é o meu texto autoral para vocês e para nós. Escrever na página esquerda deste caderno, que era esse que eu estava usando lá, usando a mão direita, já é um esforço impossível. Para onde foi minha energia para respirar? Para onde foi a energia para me manter em pé? Terá sido soterrada pela terra que invade o apartamento e encarde as paredes? Ou sequestrada pelos sentimentos que exigem ser ouvidos há tempos? Hoje farei um encontro sobre o tempo, um pedido do próprio grupo. Percebo que há dias quero chorar, mas não encontro tempo. Alguém viu ele por aí? Talvez estas pessoas também estejam precisando dele. E aí, eu quero saber de vocês que me pediram para trazer o tempo. Para que vocês precisam de tempo? Tá aberto para partilha. Eu pensei que com a pandemia eu poderia fazer um monte de coisas pendentes. Fazer um checklist, como ler alguns livros que eu tenho, que não são poucos, por ali, na mesinha de cabeceira. Pensei que eu pudesse ouvir as músicas que amo, ou descobrir novas músicas. Pensei que eu poderia ver os filmes, algumas listas que tem por aí, há muito tempo não vejo. Não, eu agora tenho menos tempo que nunca. Agora meu tempo passa voando. E eu pensei, poxa vida, e aí? Eu não consegui concluir, mas eu vou... Mas em contrapartida, eu tenho ganhado muitas coisas. Eu ganhei... conheci um montão de gente, por exemplo, aqui. Tem gente que ainda não conheço. Estou aprendendo várias coisas. Estou muito feliz. Assim, o tempo, ele está sempre... Ele se esvai, não é? Ele passa muito rápido. Mas se a gente for fazer um balanço, a gente vai ganhando muito com isso. Obrigada. Obrigada, Gleice, pela partilha. Quem mais gostaria de compartilhar? Para que está procurando tempo? Para que queria que eu trouxesse o tempo aqui hoje? Pode ser eu? Pode. Então, aí o que acontece? É bem isso que a Gleice falou, né? A gente deixa o tempo achando que vai dar tempo de tudo e não dá tempo, né? Mas quando a gente é mãe e avó, a gente oferece esse tempo aos filhos e aos netos. Então, acho que a maioria de quem está no grupo entende que eu me dedico aos meus netos. Então, eu fico muito com eles. E aí, assim, é um prazer inoxidável. É um prazer. Então, assim, o que foi bom para mim a pandemia foi que eu tive esse tempo de ficar com eles, porque, do contrário, eles vão para a escola
e a gente quase não se vê só no fim de semana. Então, esse tempo para mim foi muito útil, até para eu, assim, como que eu vou dizer? Trazer à tona a minha questão de educadora, de brincar, dos brinquedos, né? Porque antes eu não tinha tempo para brincar com eles, tá? Então, é isso aí. Obrigada, Márcia. Olha, enquanto vocês vão falando, eu vou pegando algumas coisinhas para depois a gente poder falar sobre elas, tá? Então, por isso que às vezes eu abaixo aqui, faço umas anotações sobre isso. Posso falar? Boa Quem? tarde. Sou eu, Jo. Eu, tanto faz. Posso falar? Pode sim, Pode depois sim. eu compreendo. Sou eu, Poliana. Isso, boa tarde, galera. O tempo, até você falando, o tempo sempre é a meu favor. Falta eu dar tempo para o tempo, porque o tempo sempre está ali, né? Então, nesse espaço, eu sou 24 horas ligada, né? Então, com essa pandemia, eu tive muito tempo de fazer muitas coisas, né? De ver o meu lado da contadora de história, de estar fazendo curso, de estar buscando, porque eu vejo assim que a gente está muito para fora, né? Então, estou buscando o meu eu, estou buscando aqui dentro, né? Fazendo dança cigana, fazendo contação de história, curso, oficina. Mas assim, aí eu concordo aí com a Márcia. Mas ultimamente eu digo assim, meu Deus, eu estou sendo a cozinheira mesmo dos meus filhos, o tempo que eu não tinha, entendeu? Então assim, é tão bom isso, porque meu filho estava em São Paulo, voltou, eu falei assim, poxa, agora é o momento que eu trabalhei tanto, assim, sempre correndo, sem dar assistência para ele, então assim, vamos aproveitar esse tempo, deixa eu mostrar para ele que eu sei cozinhar, deixa eu mostrar para ele que, assim, muitas coisas de mãe, né? E ao mesmo tempo, há essa troca entre eu e eles, mãe, agora vamos fazer isso, vamos fazer continuar sua história, vem participar aqui do meu espetáculo. Então, isso foi muito legal, esse tempo. E às vezes a gente já sente a vontade de tanto tempo que a gente está tendo, e às vezes eu tiro por mim, né? A questão da disciplina, de ter horário para isso, para aquilo. Eu quero muita coisa ao mesmo tempo. Então, esse tempo de pandemia tem feito eu refletir sobre isso, entendeu? E ver que eu tenho competência, que eu tenho habilidade, que eu posso, né, fazer o que eu quero, o que eu gosto, né? Isso foi muito legal. Eu continuo, como eu digo, falta eu dar tempo para o tempo, porque o tempo está aí. É isso. Obrigada, Jo. Tinha uma outra pessoa, a É, Kelma, né? Isso. Eu acredito que eu tirei esse tempo, não para fazer tudo que eu precisava, que eu queria, mas eu tenho ouvido muita música, isso eu tenho feito, ouvido alguns autores, alguns compositores que eu não ouvia antes, e eu, eu acredito que hoje o tempo ele veio numa medida diferente, realmente. Por conta de tudo que tem acontecido, a gente às vezes abre alguma página de alguma mídia social ou está passando pela frente da TV ou recebe alguma notícia e hoje o tempo para a gente ele se tornou diferente porque as pessoas elas estão cada vez mais distantes de nós e às vezes a gente recebe notícias tristes porque, vamos supor, a gente perdeu um colega, um amigo que a gente já nem tinha contato há tanto tempo, e a gente se sente magoado, se sente chateado, e aí a gente fica pensando, né? O tempo para a gente hoje está cruel, porque a gente tem tempo porque não estamos fazendo tudo que a gente tinha que fazer. Por exemplo, eu sou professora, eu trabalho em casa no momento. Eu tenho mais tempo hoje em casa, mas eu tenho menos tempo com as pessoas com quem eu gostaria de estar, por exemplo, com meus alunos. E eu tenho mais tempo em casa, mas eu tenho menos tempo com meus familiares, porque o tempo não nos permite ter esse tempo com aqueles que a gente ama. E a gente, às vezes, abre uma mídia social ou recebe uma notícia de que a gente perdeu alguém que a gente gostava muito, queria muito ao nosso lado, e infelizmente a gente não vai ter mais isso. Então, eu acho que o tempo hoje ele está sendo cruel nesse sentido, de que a gente tem tempo, por exemplo, eu tenho tempo de estar dentro da minha casa, algo que eu tinha menos há um ano e meio atrás, estou mais dentro de casa, porém mais distante
das pessoas que eu amo. Não tem mais como a gente ficar indo à casa dos pais, dos amigos, dos irmãos. Então, o tempo hoje é uma medida mais cruel, eu penso. Obrigada, Kelma, pela partilha. Alguém mais quer trazer sobre essa pergunta? Eu gostaria só de trazer que, pensando no que é importante, o que é essencial, eu estou convivendo mais com as minhas filhas, coisa que a gente às vezes só se via à noite. E agora a gente tem muito mais tempo para isso. E também tenho conversado muito com os meus audioleitores. Eu acho que a gente é meio família, assim. Às vezes alguém vem de lá do interior de São Paulo, lá da Bahia, de Minas, e vem me contar. Tem uma que ela é muito brava. Ela é advogada e ela só me liga para dar bronca. Depois eu percebo que a irmã tá na UTI, que ela perdeu o marido. Aí, de repente, ela em espanhol, em galego, eles diriam que ela me liga para me dar fuego. Mas depois eu percebo que ela tá sozinha, que ela mora sozinha, que ela é carente. Aí, de repente, ela me liga essa semana bravíssima. E aí, protestando por tudo. De repente, ela vai e me diz que perdeu a irmã para a Covid. Quer dizer, ela só precisa ser ouvida. Essa necessidade da narrativa, sabe? E poder ouvir essas pessoas e aprender com elas, conviver com elas, porque ainda que seja a distância, essa proximidade é perceptível, ela é palpável, sabe? Essa humanidade que tem por trás da tecnologia. E isso é um presente inestimável. Obrigada, Gleice. Eu acho que vocês dão a deixa para a gente dar um passinho aqui no nosso caminho de hoje. Eu perguntei sobre o tempo, mas todo mundo trouxe a questão da pandemia em sua fala, né? Então, acho que a pandemia ela traz e coloca a gente num novo lugar e numa nova relação com o tempo. E acho que não é à toa também que, nesse momento, o WhatsApp trouxe essa nova ferramenta de acelerar os áudios, né? Porque, e na fala de vocês, me parece assim, quem está inserido nesse momento no mundo do trabalho está vivendo essa loucura de achar que teria mais tempo, porque quem pode trabalhar em casa não está nem se deslocando, né? E não está encontrando esse tempo que achou que teria, e na verdade está tudo mais acelerado, e aí chega o áudio do WhatsApp para a gente escutar todo mundo mais rápido, para dar mais eficiência, né? Mas junto com isso, também vem novas descobertas. E outras pessoas que, a partir disso, estão tendo tempo e colocando aqui que estão tendo tempo para aquilo que realmente importa na vida. Então, junto com a pandemia, com o tempo, veio um reposicionamento, uma ressignificação de importâncias, né? Do que é a vida. Então, junto com essa ressignificação de importâncias que está trazendo para a gente e a percepção de crueldade, né, que a Kelma fala do tempo, vem esse poema que eu separei, que foi o próximo passo da minha pergunta para mim e para vocês, né? Para que a gente quer o tempo? E acho que é o poema mais famoso que a gente tem sobre o tempo aqui, né, no Brasil, que é um poema do Mário Quintana, que eu vou ler para vocês e a gente vai conversar a partir dele, tá? 666. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. E aí, o que reverbera esse poema nessa primeira leitura? Traz alguma coisa? Alguém quer compartilhar algum sentimento que veio de pronto com a leitura? Eu entendo que
a cada momento tem um tempo, né? Então, quando esse poema foi escrito, eu acredito que o tempo era um tempo assim mais calmo mesmo, era um tempo mais de pensar, de introspecção. E isso que você falou do Zap, né, do WhatsApp, está acelerado, eu fiquei até imaginando que eu acho que a partir desse momento, que é crucial assim para as mídias, para a nossa educação, para tudo, eu acho que vai surgir até uma nova linguagem. Eu acho que até uma nova língua mesmo, porque é uma língua do rápido, muito rápido. Então, eu acho que nós estamos num momento mesmo de explosões. Então, assim, comparando com o poema, né? Eu acredito que esse poema ele está mais assim desacelerado, tá em outra sintonia, pelo menos comigo, nesse momento. Mas é maravilhoso e é meio isso mesmo, né? Mas quando a gente está em casa, meio sossegada, demora a passar o tempo. E quando a gente está distraída, brincando, inventando coisas, passa muito rápido. Então a gente tem que pensar nisso também, né? Obrigada, Márcia. Gente, home office, né? Meu companheiro chegou do trabalho e veio aqui me dar um beijinho de oi. Mas ele vai ficar para lá, tá? Ele não fica aqui na nossa salinha, não. Só dando continuidade. Eu já vejo... desculpa. Quem quer falar? Não, só dando continuidade que a Márcia estava falando, o texto, que eu entendi que está nas entrelinhas do texto, essa questão também que às vezes, por exemplo, eu estou com meus 50 anos e às vezes você se, poxa, se eu tivesse tempo eu tinha feito isso. Se me desse tempo, então assim, o texto fala, passo tantas horas, e agora, né? O que a gente vai fazer? Aí é aquela questão assim, nossa, eu já não tenho mais tempo para isso. E que a gente tem o tempo, né? Então, assim, sempre ele vai fazendo, eu levei esse texto como assim na minha vida. Eu fiz tanta coisa, só trabalhando, deixava pessoas para cuidar dos meus filhos, não sei o quê. E hoje eu tenho tempo de estar com eles, mas eles estão crescidos, mas eu quero aproveitar esse tempo do tempo que eu não tive tempo. Tá entendendo? Então, assim, também o texto nos reflete isso. Que também tem tempo, o tempo passou, mas não é tarde para fazer o que a gente quer, o que a gente acredita, o que a gente pretende fazer. Diz no texto. Obrigada, eu queria falar só do negócio do Zap aí. Que sensa. Oiê. O negócio da aceleração do áudio, eu super sou crítica a isso, sabe? Muito, muito, assim. Porque é algo que a gente está vivenciando, porém não é algo que é bom. Para mim, não me traz algo positivo nesse sentido, sabe? Por quê? Porque é a aceleração do tempo. Você quer acelerar, eu ouvi mais aceleradamente o áudio, e a gente já está também num momento de muito, né, tudo fugaz, assim, tudo muito... Então, assim, só desse lance do Zap, porque foi uma das coisas que eu até andei conversando, assim, com várias pessoas, que eu nem uso isso, porque eu achei uma doideira mesmo desse tempo que a gente está vivenciando isso, a aceleração, o áudio vem acelerado, então, assim, eu tenho críticas a isso, sabe? Não vejo como positivo, assim, tem coisas do nosso tempo mesmo, assim, do que a gente está vivenciando, que é resultado dessa coisa, né, pós modernização, sei lá, tudo. E aí será que a gente tem que estar tão acelerado assim? Será que a gente necessita disso, né? Será que isso é bom? Será que não piora? Não nos dá mais ansiedade? É isso que eu penso, assim. Carol. Obrigada, Carol. Pensando na sua fala, eu sempre ouço, acompanho, por exemplo, eu estou assistindo uma palestra, alguma coisa que não seja ao vivo, sei lá, alguma coisa no YouTube, e isso é possível, né? No Spotify, por exemplo, é possível acelerar, ou no 2.0.
Mas em alguns lugares, por exemplo, não há essa possibilidade. E aí você está condicionada a isso. Você, tudo igual você está falando, tudo no 4.0, aceleração máxima. E de repente você percebe que nem tudo é possível acelerar, sabe? E aí a gente fica, por exemplo, a leitura, você vai lendo de uma forma assim, a vida, tudo passa. E os ponteiros, aí eu trago aquele livro do José de Alencar, 5 minutos, que ele falava que não era possível que a humanidade estivesse condicionada a uma caixa com 2 pêndulos. Só para provocar mesmo. Gente, acho ótimo as questões que vocês trouxeram e queria, a partir delas, trazer uma provocação, né? A Márcia até falou, eu acho que antes a gente percebeu o tempo de uma maneira mais devagar. Nesse poema, o Mário Quintana ele já tinha escrito, ele já tinha mais de 60, né? E aí, quando ele olha para trás, ele percebe essa questão quando se vê, são 6 horas, quando se vê já é sexta, e quando se vê já passou 60 anos, né? E o título do poema, 666. Esse número traz uma simbologia, né, bíblica e um significado. Por que será que esse poema sobre o tempo, ele usa esse nome para ilustrar a passagem do tempo? É como um demônio, a besta, que você não tem controle, né? Legal, Gleice. A Maíra queria falar alguma coisa? Não? Eu vi que a Maíra chegou, mas então é a Mona, né? Quem que acabou de falar do demônio, da besta, que a gente não tem como controlar, né? Gleice. Aí foi a Gleice? Aí eu já penso essa coisa da gente controlar os nossos demônios, né? Pensando na questão do demônio como uma coisa interna, como sombra. E talvez essa coisa da gente ir freneticamente correndo atrás desse tempo, e eu tô nesse período da minha vida, é um pouco a gente tentar se controlar dentro disso, né? Vendo essa questão do WhatsApp aí, da aceleração dos áudios, né? Que a gente não tem o controle, a coisa tá dada, mas aí a gente tem o controle de poder usar ou não, né? De alguma forma, algum controle a gente tem. Sei, pensando um pouco nisso. Bacana, Mona. Obrigada. Ai, legal isso que você falou, né, Mona? Essa coisa do controle, né? Porque tudo a gente quer controlar, né? E tudo os outros querem controlar, né? Então é o tempo que é controlado, é tudo cronometrado, né? Então a gente sempre está pensando ou numa coisa que a gente tem que fazer, ou numa coisa que a gente fez que a gente poderia ter feito de outra maneira, e às vezes perde o agora, que é a única coisa que a gente tem, né? É o estar aqui no agora. Tipo, então, eu estava pensando esses dias, até escutando e estudando, né? Falou assim, respira. Respira, pega esse agora. O que você vai fazer agora? Eu vou lavar a louça. Então, lava a louça, agradece, feliz e contente. Quando você terminar, você vai fazer. E agora? O que eu tenho que fazer, né? Então, agora eu vou fazer uma outra tarefa, né? Para você conseguir, acho que, estar presente, né? Naquele momento, estar inteiro. E aí eu acho que a gente tem essa. Quando a gente faz a coisa por inteiro, a gente tem. Nossa, esse tempo foi bem gasto, foi, né? Eu vivi, né? Foi bem aproveitado, exatamente. Eu vivi esse tempo, né? Senão a gente fica. Porque o tempo está mais acelerado mesmo. Em estudos que eu faço, eu li que o tempo hoje, o dia, tem 14 horas, né? E o que será depois, né? Será que a gente vai ter esse tempo contabilizando dessa maneira, né? Ou a gente vai poder realizar as nossas coisas sem ter que ter esse controle de tempo, né? Então, nossa, a questão do tempo faz eu me questionar e refletir, né, sobre isso, porque
com um filho novo, por exemplo, a minha experiência agora com um filho novo, eu quero fazer um monte de coisa, mas ela me chama a atenção e eu preciso dar esse tempo para ela, e eu preciso viver esse tempo, né, também com ela. E com tudo o que permeia a minha vida, né? Que são a família, né? Os familiares que estão longe, os amigos, todas as questões. A gente parece que tem que dar conta de tudo, né? Mas quando a gente respira e começa realmente a viver esse tempo, acho que fica mais suave, assim, pelo menos para passar por isso, esse turbilhão de coisas, né? É isso. Tem uma Gratidão. frase do Drummond, que eu nem sei de onde é, mas que tem muito a ver, né? Eu sinto falta, às vezes, de ficar mais com meu filho e mais com a minha mãe. Mas quando eu tô com eles, eu sinto falta também de estar fazendo as minhas coisas. É uma loucura. Aí tem essa frase do Drummond que quando eu tô na roça, eu penso no elevador. Quando eu tô no elevador, eu penso na roça. Perfeito, gente. Pensando na fala da Fernanda, eu penso, a gente estava lendo o Grande Sertão Veredas, né? E o Guimarães Rosa lá, o Riobaldo, ele vem falar na travessia que é a vida, que a gente fica tão preocupado com a linha de saída, com a linha de largada e a linha de saída, que nos esquecemos de viver o percurso. E aí, trazendo uma esquisitice lá da Letras, a gente tem análise do discurso, a questão do tempo. Então, a gente tem o passado, que são memórias, lembranças. A gente tem o futuro, que são possibilidades. E de concretude, a gente tem o hoje, o aqui e agora. Obrigada, Gleice. Alguém mais? Nossa, peraí. Quem que é? É a Poli? Ah. Você tá sem aula, tá? É porque eu tive que entrar pelo celular para conseguir ouvir, tava chiando muito. Eu tenho tido a impressão, quer dizer, na verdade não, tenho tentado, né, buscar a questão que todo mundo fala muito, né, de qualidade e quantidade, assim. Cada vez eu acredito mais nisso, nessa questão do tempo, porque o tempo tá esmagador mesmo, né? Mas eu gosto muito de pensar no tal tempo de Kairos, né? Que a gente, inclusive, como contador de histórias, experimenta muitas vezes no corpo. Você abre um portal, conta e acontece uma suspensão ali, né? Como em momentos de presença. Eu tenho sentido muito isso, assim, né? A Fer falou de maternidade, a maternidade me trouxe muito esse lugar de que às vezes é pouco tempo mesmo no relógio, mas ele é total. E eu tenho me preocupado em ser total, sabe? Porque é isso, não tem como fugir, né, dessa ansiedade do futuro, de certas culpas do passado, mas desde que a gente tente realmente trazer para esse momento de estou aqui agora, né? Estou presente agora. Eu fico pensando, é o meu exercício, assim. Eu já percebi que não vai dar para ter mais tempo, então eu estou tentando pensar nessa qualidade, porque é devastador e a gente faz parte de uma sociedade extremamente voltada para o consumo e para a necessidade de realizar para se sentir satisfeito às vezes. Então, como não cair nesse tropeço de que, nossa, de repente eu não estou viajando tanto, nossa, estou sem fazer nada, a sabotadora da realizadora, né? Então, eu tenho esse lugar, assim, que é o lugar para onde eu olho e cuido, sinto que é esse lugar. Estar em presença mesmo, buscar estar em presença, mesmo que o tempo seja curto, em busca desse kairos, que é esse tempo, né, saudável, esse tempo de estar, né, de estar. Todo mundo falou tanto, né, eu lembrei do documentário de novo, do Tarja Branca, que a Pel, ela faz uma analogia, ela passa e vê uns meninos soltando pipa, e os meninos falam, batiza, batiza, e ela chega junto e fala, nossa, o que vocês estão fazendo? Ah, quando a gente
descarrega toda a linha da pipa, a gente pode batizar. E aí ela faz uma analogia, ela fala, o brincar, ele te coloca no último fio da tua vida, porque ele te bota nesse tempo da presença, né? Então, assim, a gente não tem muito esse tempo mais da presença, né? Eu não consigo escovar os dentes só escovando os dentes, cozinhar só cozinhando. Mas se a gente se atentar nessa busca, né? Sem também virar uma noia, sem cair em culpa excessiva, mas eu sinto que estou nesse momento, assim, eu já não sei mais como fazer, mas estou tentando, ok, é 10 minutos? 10 minutos, mas tem que ser 10 minutos. Tentando, né? Não está rolando de fato ainda na tranquilidade, mas está desperta. Estou olhando para isso. Valeu, Poli. E, gente, é isso, assim, né? E vamos lembrar que a gente está aqui falando sobre o poema, trazendo elementos do poema, mas lembrado que a gente leu sobre Manuel de Barros no último encontro, para a gente não ser parede, né? Para entender esse poema. É ser árvore. Então, não existe certo e errado dentro do entendimento e do sentimento que a gente tem em relação ao poema. Então, tudo que a gente está falando aqui é como a gente se sente, como a gente entende, como a gente percebe, né? A partir dessas provocações que o Mário Quintana traz para a gente nesse poema. E aí, caminhando nessas provocações, para mim fica muito interessante como é um poema sobre o tempo, mas ele traz a vida, né? Junto com os questionamentos sobre o tempo. Então, ele está falando aqui que passa rápido, é o tempo do relógio, mas ele começa com uma frase: a vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Isso me intriga, né? Por que ele começa com essa frase sobre o que é a vida, que é uma pergunta filosófica que a gente tenta responder há tanto tempo, né? Então, o que vocês sentem? Por quê? O que quer dizer para vocês a vida é uns deveres que a gente traz para fazer em casa? Socorro. Eu vou pensar, vou trazer o Guimarães Rosa outra vez. A vida é um negócio complicado, não é? Porque ela é muito complexa. E como definir? Eu, por exemplo, agora, nesse momento, eu gostaria de poder tomar um sorvete. E olha que eu nem sou sorveteira. Ou simplesmente poder ir ao teatro ver uma peça. Ou ao cinema, não sei. Viajar, que é uma coisa que me encanta. Fotografar, eu gosto, sei lá, coisas simples, sabe? Que poderiam ser acessíveis, que nesse momento, como a Poli disse no nosso último encontro, outro dia, que sair, liberdade de ir e vir agora é artigo de luxo, não é? Obrigada, Gleice. Alguém mais? Aí pensando nessa questão de voltar para casa, né? Eu penso na rotina. E aí o 666 é aquela coisa do todo dia, você fazer aquela rotina. E essa rotina, ela tem que ter um começo, meio e fim. Infelizmente, é uma rotina que ela não muda e muda, né? Ao mesmo tempo que ela muda, ela transforma, cada dia ela é um pouco diferente. Então, é isso. Eu acho que esse 666 é uma repetição dos atos, né? Uma repetição que você pode mudar, fazê-la mais, vamos dizer, mais feliz, mais adequada, mais gostosa, mais, sei lá, né? Então, mas não tem jeito. Todo dia ela acorda, né? Na mesma hora, toma café e vai embora. Aí vem o Chico já. Obrigada, Marta. Eu tenho uma hipótese, É, licença. Maíra. É que ele fala fazendo essa referência à escola, né? Dever de casa. Então, me parece assim que como que a lição que não foi possível fazer na escola, então leva para casa. Então, essa história de não dar conta da vida, de não dar conta, acho que todo mundo em algum momento acaba não dando conta, percebendo esse transbordamento,
essa possibilidade de aprofundar nas coisas, né? Como as tarefas que a gente leva para casa, que é para se aprofundar no conteúdo, né? Então, eu acho que tem a ver com isso, com essa coisa. E aí dá isso, essa reflexão sobre essa frase, assim, que parece um desabafo, né? Para começar o texto. Eu acho que ela já dá um conforto no coração, assim, de falar, nossa, realmente, já se pensava nisso até na época que não era digital, até na época que parecia que tinha mais tempo, então, e mesmo assim não vencia o serviço. O povo na roça fala, né? Não vence. O serviço não vence. Então, pelo menos aqui, né, onde eu estou, em São Miguel Arcanjo, é assim que costumam expressar. Obrigada, Maíra. Alguém mais sobre essa questão? Eu tenho uma sensação que quando ele fala que é uma tarefa de casa, eu acho, pelo menos para mim, é uma leitura de uma introspecção. E aí eu acho que esse tempo que a gente está passando, ele é como se, ou seja, a introspecção no sentido de a tarefa que eu tenho que fazer em casa, dentro da minha casa, dentro bem do meu eu, assim, sabe? E às vezes a gente quando está nos tempos normais, né, a gente foge muito, né? Então, muitas vezes, umas saídas é uma fuga realmente para a gente não dar conta da tarefa de casa, que às vezes é bem difícil. Eu acho que uma das dificuldades da pandemia, eu acho que foi a gente lidar com a realidade que a gente tem, com a família que a gente tem, com os problemas que a gente tem, que às vezes a gente nem percebe que tem, ou também não quer dar conta de que tem, e passa muito tempo fora de casa e quando volta nem dá tempo de fazer a tarefa de casa, né? Eu acho que a pandemia ela veio intensificar um monte de coisas para a gente parar e dizer, e aí, vamos fazer a tarefinha de casa? Gente, é tão incrível. Por isso que eu sou apaixonada por isso que a gente faz. Porque esse poema do Mário Quintana, ele já era para mim intrigante e muito significativo. Mas com a colaboração de vocês, ele se tornou... Parece que assim, o universo está fazendo... Que é essa sensação que eu mais amo nesses encontros. É quando o universo se expande, né? E aí vocês trouxeram coisas tão belíssimas, tantas possibilidades da gente sentir ele. E me veio, né, essa coisa que a Maíra falou da vida como tarefa de casa, pensando na escola. E como que a gente, às vezes, usa o tempo como uma metáfora, né, do professor. O tempo como nosso professor. Às vezes o tempo é rei, né, na música do Gilberto Gil. E pensando exatamente no tempo como esse professor que pode nos ensinar alguma coisa sobre o que é a vida. E pensando nessa tarefa de casa que ela é nossa. E se a gente não realiza, ela fica aqui, né? Martelando na gente. Você pode não fazer a tarefa, você pode adiar a tarefa, mas ela vai te acompanhar. Você não vai esquecer. E essa tarefa da gente de entender o que é a vida. O tempo vai falando, você vai demorar muito para entender o que é a vida? E eu acho que é nesse sentido, talvez, ou eu pelo menos percebo dessa forma, que esse 666 é essa crueldade de falar, oh, você tem um tempo aqui na Terra. E nesse tempo aqui você vai entender ou não vai entender o que é essa vida? Tá passando. Porque depois ele termina, né? Ele fecha o poema assim, se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente. E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. E aí vocês me dando os exemplos do que é mais prazeroso para vocês na vida, o que é a vida, né? A Márcia de estar com os netos, a Gleice de querer tomar um sorvete, né? Me lembra também uma vivência que eu tive, que eu estava numa formação sobre uma metodologia de elaboração de projetos colaborativos. E a facilitadora fez uma pergunta para o grupo. Quais são os momentos mais marcantes da sua vida? E aí foi muito impressionante como todo mundo foi, no sentido que eu também fui,
de responder, quando eu passei na faculdade, né? Quando eu fiz a viagem tal, fui para conhecer não sei aonde. Aí, de repente, ela fez uma introspecção com a gente. Fez a gente pegar, sentir uma energia no nosso umbigo, se conectar com o centro da Terra e refez a pergunta. Sabe qual foi o momento mais importante da minha vida, quando ela refez a pergunta? E aí eu me arrepio. Era quando eu era criança e minha tia escondia os ovos de Páscoa em algum lugar da casa da minha avó e fazia pegadinhas de coelho da Páscoa e a gente tinha que caçar esses ovos. Tinha nada a ver com a faculdade, tinha nada a ver com as minhas conquistas profissionais, não tinha nada a ver com nada disso. E aí, voltando, quando ele fala que a vida ele caminharia jogando pelo caminho as cascas douradas e inúteis das horas. E me vem um termo que eu aprendi com a Poli, que é o tempo sem tempo, né? Que é justamente esse tempo da brincadeira, o tempo da presença. E se contrapondo a isso, que vocês também trouxeram, esse foco que hoje a gente tem nos resultados. É tudo por resultado. Tá, não importa o que você fez, que resultado que teve. Não importa a experiência, o que isso rendeu, o que isso gerou, né? E com isso, o quanto que a gente perde o tempo da experiência. Que é essa casca dourada das horas, né? Aquilo que a gente está experienciando. Tem coisas que a gente quer fazer, que a gente tem que fazer, e não que a gente quer, porque precisa. Mas se a gente faz presente, ela tem um outro tempo, né? A gente não fica com aquele coração acelerado, saindo pela boca. A gente experiencia. E, por último, que eu queria amarrar, assim, o que vocês trouxeram sobre isso, é o tempo útil, né? A gente sempre traz algo mais significativo quando o tempo e a gente está fazendo algo que é inútil. Então, só para a gente perceber esse encontro que a inutilidade nos permite, né? Esse lugar que está querendo nos mostrar alguma coisa. E como que a gente pode... E é uma luta injusta, porque é isso que a Poli falou. Tem tudo isso que a gente percebe, a gente sente, e quando a gente não vivencia isso, que a gente, no fundo, já sabe, a gente começa a ter sintomas que alguma coisa está errada. Só que como que a gente, indivíduos, luta contra o sistema que é muito maior, né? Isso é uma luta que a gente só consegue coletiva. E com um tempo de humanidade que não está no nosso controle. Porque essas questões já eram questões lá atrás, continuam agora, e diferente dos otimistas da pandemia, que achavam que a gente ia ser melhor depois da pandemia, eu acho que a gente não está conseguindo fazer a tarefa de casa. Não, eu acho que a gente ainda vai precisar ir caminhar bastante com essas questões, trazendo elas para nós, para nossa casa, para a gente responder, enquanto nós mesmos e enquanto humanidade, grupo, coletividade, né? Então, é isso que eu queria amarrar do que vocês trouxeram antes da gente ir para um terceiro e último passo. Alguém quer dizer alguma coisa antes da gente caminhar mais um pouquinho? Não? Então, gente... Só quero dizer que eu cheguei agora, acabei de sair da festa junina, do Bando da Leitura, ainda estou assim, tanto quanto caracterizada, não mudei de lugar. E como você falou do tempo, de valorizar o tempo. Hoje na festa junina do Bando teve assim, um momento muito bonito, porque todas as crianças, as mães, caracterizaram as crianças, fizeram uma apresentação, uma fez pescaria, outra fez provérbio, de quadrinhas, a outra dançou, a outra contou uma história, as casas, né, as mães fizeram isso. Então, que tempo bem aproveitado, não só para a infância das crianças, dos próprios filhos, como para participar do projeto de leitura que está acontecendo agora online, porque não pode ser. Então, elas mesmo assim, a festa junina nossa do Bando da Leitura foi tão bonita, uma pena que a gente não pode repartir o lanche, né, que é o que Bando come junto. Mas todo mundo estava lá com sua pipoquinha, as coisinhas para comer. Então, quando você falou do aproveitar o tempo, eu fiquei pensando muito nisso. Como essas mães souberam aproveitar o tempo nesses momentos hoje, 1 hora,
que elas ficarem junto com seus filhos e aproveitando para fazer as apresentações. Isso aí é inesquecível, né? Muito bacana. Você acabou de trazer uma experiência do que a gente está falando aqui nesse encontro. Bem-vinda. Gente, e vocês me trouxeram essas questões do tempo, né? Dessa aceleração, mas também me pediram esperança, não foi? Vocês falaram, não, a gente quer esperança. E aí eu trago para esperançar os nossos corações ofertas de Aninha aos moços. É um poema da Cora Coralina, maravilhosa, né? Gente, a Tati está congelada. Só... E eu congelei para Gleice? Eu congelei para todo mundo? Gleice, eu acho que eu congelei para você. Eita, nós. Não, voltou. Voltou, pronto. Voltou na hora Fala, certa. Tati. A Cora Coralina, ela, como a Poli falou, acho que foi em outro grupo, ela começou a escrever os seus textos, os seus poemas já na idade mais madura, né? E aí ela pôde contemplar, enriquecer nossa vida com poemas como esse que ela está ofertando aqui aos moços. Então eu vou ler para vocês. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar às palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio na solidariedade humana, creio na superação dos erros e angústias do presente. Acredito nos moços, exalto sua confiança, generosidade e idealismo. Creio nos milagres da ciência e na descoberta de uma profilaxia futura dos erros e violências do presente. Aprendi que mais vale lutar do que recolher dinheiro fácil. Antes acreditar do que duvidar. Cora Coralina, Vintém de Cobre. E aí, gente? O que ela arremata em vocês? Eu creio que ela nos traz isso que é a utopia, o sonho, né? Que, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, de um turbilhão em todos os aspectos sociais, econômicos, sanitários, e de repente a gente se junta aqui, gente desconhecida fisicamente, mas que se conhece muito virtualmente. E isso que a gente está fazendo de ser gente, né? De aproveitar e laçar o tempo, segurar o tempo em prol de uma coisa boa, coletiva. Eu acho que é meio isso, que é semear a esperança e difundir, sabe? Como agora a gente está começando a temporada do outono, que vem soprando e semeando sementes por aí. Eu acho que é isso. Maravilha, Gleice. Quem mais? Alguém mais? Para mim é esperança boa, que é tudo que eu acredito, que é palpável para mim, que é possível, né? Gostei muito do que a Ana trouxe, né? Desse lugar da gente se olhar, né? Eu acho que é o momento. A gente está vendo tudo isso que está acontecendo no nosso planeta Terra e é o momento, então, da gente se olhar mesmo, né? Da gente se ver lá dentro, se acolher, né? Da gente se perdoar, da gente perdoar tudo e a todos, né? Que é o momento da evolução, eu acho que, né? Tanto nossa, quando a gente se olha, quando a gente se cuida e se cura, né? E assim a gente ajuda toda a humanidade, né? Nesse processo. Porque estamos aqui, né? Nesse momento, vivendo tudo isso,
Então, vamos estar presentes aqui no agora e fazer uma revolução, né? Essa esperança boa que hoje, para mim, é possível, mesmo diante de tudo que está acontecendo. Se a gente não transformar, transmutar toda essa energia, esse olhar, aí é uma queda sem fim, né? Então, eu acho que eu vejo, assim, essa esperança, esse momento de uma virada muito grande. É isso, gratidão. Obrigada, Fer. E por estar aqui com vocês, compartilhando esse momento. Muito Pode ver grata que parece também. que assim, tá vendo assim, parece que eu que digo assim, o fim do mundo não existe, não, o fim do mundo é agora, é um novo tempo. Aí você começa a falar da casa, que essas meninas falaram, essa nossa casa, esse lugar que a gente parou e disse, agora você tem que voltar para dentro dessa casa, para você se conhecer. Aí vem a Coralina e diz assim, mas existe esperança, porque tem hora que a gente fica assim, desanimado, né, com tanta coisa acontecendo e assim as coisas acontecendo e pessoas que às vezes não querem parar para mudar, para olhar dentro dessa casa, né? Então, graças a Deus, todos nós temos essa oportunidade de entrar nessa casa e essa esperança de vir um mundo melhor, de pessoas melhores, de pessoas que olham pelo outro, que escuta, né? Hoje nós estamos vivendo um momento da escuta. Às vezes, eu tenho uma colega que ela mora sozinha, né? Aí eu fui lá deixar umas fotos, ela e meu Deus, mas você ainda fala. Aí depois a gente foi entender por que ela é tão sozinha que ela quer que alguém escute, né? E às vezes nós nessa correria também, a gente às vezes não quer parar para também escutar o outro, né? Isso né? Então, esse momento da gente voltar para nossa casa, é esse momento para a gente rever e entender também o outro, abraçar, escutar, né, compreender. E essa nossa casa, às vezes, é a nossa própria família, né? São os nossos filhos, quem é casado é os maridos, é os filhos. Assim, o que foi que eu fiz? Como é que está a minha casa? Porque não existe casa melhor do que a nossa casa, o nosso lar. Né? Às vezes eu lembro assim, trabalhava lá fora, eu ficava doido para chegar na minha casa. E às vezes não tinha esse tempo, só chegava, não, eu quero descansar, estou cansado demais, tá? E hoje nós temos esse tempo, né? Foi preciso, muitas vezes foi obrigado para muitas pessoas dizer, para, por favor, escuta. O silêncio é para você. Esse dia ali foi uma frase, acho que do meu coach, assim, poxa, hoje eu me calo, mas foi anos e anos para me trabalhar esse silêncio dentro de mim, porque não é fácil trabalhar esse silêncio, né? Não é fácil parar e ouvir a nossa própria voz, o que é as nossas intuições, o que eu estou sentindo em relação ao outro. E aí lembro da outra música, eu quero me curar de mim, né? A gente precisa se curar da gente para a gente poder amar mais o outro. E nós, contadores de história, a gente trabalha muito isso, né, Poliana? Essa escuta, esse amor, essa entrega é tão forte que às vezes nós que nos sentimos assim, enfraquecidos com tantas coisas que a gente precisa, deixa eu respirar, né? Então, essa esperança, graças a Deus, não vai morrer jamais em nossas vidas. Eu sou uma pessoa muito esperançosa, muito mesmo. Acho que é porque eu trabalho com criança, né? A gente acaba se tornando uma verdadeira criança dentro da gente, não deixa morrer essa criança cair em nós. Você cuida da sua criança todos os dias, né, Jô? Todo dia. Das outras. Quem mais, gente? Obrigada. Meu filho falou assim, como é que a senhora quer ter filho normal, que a minha própria mãe não é normal? Então... Essa coisa do normal dá uma outra sessão de biblioteca. É verdade. Né, Jô? O que é ser normal, né? Olhando perto, quem é normal? É pano pra manga esse negócio. É verdade. Quem mais, gente? Eu acho que combina um pouquinho com a história que eu contei hoje ali no bando, a história da Charalina. Eu acho que quem é professora ou contadora de história, talvez a Jo conheça essa história da Charalina. Essa história, eu amo essa história. Eu conto com a própria chaleira da minha avó. Eu tenho ela lá no YouTube, Charalina, do Nelson Abizu. Aqui, a Charalina. É linda ela, maravilhosa. Então, ela era uma chaleira que aqui está na segunda vida dela, já no renascimento dela. Mas ela era uma chaleira que para tudo ela servia, ela prestava para tudo. Ela mal fervia o café, a água para o café, já fervia para o chá,
pro ovo, para lavar o pé do não sei quem. Então ela não saía. Aí um dia ela vazou e foi jogada lá fora, lá no quintal. Esqueceram dela. Só que de repente começou a nascer, ela começou a sentir uma cosquinha dentro e era uma sementinha. E aquela sementinha se transformou numa flor. E aí a dona dela foi lá e ficou encantada com aquela chaleira e levou para dentro da sala de novo. Ela virou um enfeite. Então, olhar para dentro da gente, né? Se descobrir como tem, a gente não se deixar, não se esquecer, né? Deixar, tem uma florzinha lá, tem uma semente, sempre tem uma esperança. E a gente pode se sentir útil, né? A gente pode ser, o que é a utilidade também, né? Podia se viver sem a Charalina lá na sala, mas a gente se descobrir a potência da gente como uma semente. Essa semente pode germinar, pode ajudar, pode levar muita coisa para a gente, né? Então, até a própria Charalina, ela se descobre depois lá, né? Ela se sentir inútil, de repente ela se descobre um vaso de flor, ou uma portadora de uma semente. Isso aí dá uma renascida, né, na gente, principalmente nessas épocas aí. Acreditar nos mais novos, né, que a colega falou aqui. Maravilhoso. Nossa, gente, estou aqui ansiosa para fazer uma conexão das coisas que vocês disseram. Meu Deus, que incrível! Alguém mais quer colocar alguma coisa? Sim, a Lucélia falou da história da chaleira e aí foi inevitável, eu tive que vir aqui passar um café e com um comentário da Marina, se não me engano. Parece que a Marina leu algo que eu estava assim formulando, que tem a ver, mas não é bem isso, é porque a frase final da Cora Coralina, né, me remeteu assim a Paulo Freire, a própria Apel, a Lídia Ortélio, assim, esses mais velhos que mesmo tendo visto um monte de realidade trash, de precariedade na educação e tal, de gente que podia ter se perdido e o como é possível, né, resgatar e fortalecer e assim não desperdiçar, né, esse potencial humano e acreditar nessas pessoas. Como isso dá ânimo para a gente, né, que trabalha com educação, com cultura, e também, assim, se tem criança encarnando, tem criança nascendo, então, como que a gente pode perder a esperança, né? Eu acho que se não tivesse mais jeito, não ia ter gente querendo vir para o planeta Terra, né? Nascer ser humano, pô, é tão difícil, tão pesado o negócio aqui, mas a gente consegue, assim, mesmo com tanta oscilação, fazer assim, eu sou, assim, com vocabulário simplão mesmo, acho que a gente consegue superar e transcender, assim, tem uns momentos que a gente, né, vive, assim aquilo que é inenarrável e que faz valer, né? Que é o tempo kairós, que é o transe, por aí. Maravilha, Maíra. Obrigada. Alguém mais? Bom, então vamos aqui dando o nosso... Tati, só um minuto. Oi? Eu sei que eu sou a tagarela das tagarelas do nosso grupo, mas eu tive uma professora de análise do discurso, quando eu estava na Letras, que se chama Eliane Marchese, e aprender com as dificuldades da vida e de que forma as pessoas trazem as suas vivências, né? A Eliane Marchese tem um filho autista, ela teve câncer e está lá, aposentada e continua atuando na Faculdade de Letras. Aí ela vem falar, pensando na fala da Maíra, do nascimento dessa que está sempre renascendo, né, a esperança, sempre emergindo por aí como uma nascente. A Eliane Marchese vem falar que a gente não pode mudar o mundo. Também ela falou em Paulo Freire, né? Mas a gente pode, cada um de nós pode exercer o seu micropoder.
E, como diria o Gandhi, começar a transformação do mundo a partir de mim mesma, né? Que todo mundo já mencionou isso. Era só para trazer a fala da Eliane Marques, que é um ícone para mim. Gente, eu queria aproveitar que a Gleice trouxe essa experiência de uma outra pessoa, da professora dela. Eu queria que a Gleice pudesse trazer a experiência dela. Gleice, se você puder e estiver disponível para compartilhar com a gente, eu sei que a gente já precisa caminhar para o encerramento. Então, assim, se você conseguir dar uma resumida para a gente poder depois saber mais, eu te agradeço. Por onde que eu começo? Ah, não sei, quando você me contou, sabe, pra gente fazer sua biografia do Coraler. Ah, tá, então tá bom. Eu fiquei órfã aos 2 anos e a gente meio que se converteu em uma família nômade. Acho que a casa que a gente viveu mais tempo foram 3 anos. Foi um tempo gigantesco. E a gente estava na cidade, na roça, na casa dos avós, em tantos lugares diferentes. Por isso a gente nem foi à escola. Eu sou a mais velha de 6 irmãos. E tínhamos um tio-avô que vivia conosco, que era a nossa fonte para instigar o imaginário. Ele nos contava histórias, contos de fadas, lendas, mitos, literatura de cordel. E o casamento veio como consequência de uma família que acredita que o filho e a mulher precisa ter um amparo. Com 16 anos eu já era mãe. E a minha irmã aos 15. E a minha 4ª filha veio com uma malformação congênita na bexiga, que se chama distrofia vesical, que nasce 1 a cada 70 mil partos. Hoje ela tem 23 anos, ela teve perda total do rim esquerdo, 70% do direito. Os médicos diziam que ela não andaria, que ela não, se andasse ia ser cambaleante. Ela não faz circo hoje. Dentro das possibilidades dela, ela vai vivendo, vai levando, como vocês disseram aí, um dia de cada vez. E com ela, como eu não estudei, eu aprendi a gostar de ler por ela. Pelo Titi, as histórias que ele nos contava, mas pela Alana, porque ela não podia brincar. A gente passava, acho que 1 ou 2 semanas em casa, 1 mês em casa, o resto, assim, 3, 4 meses aqui no Hospital das Clínicas, a 540 quilômetros da nossa casa. E ali, na brinquedoteca do hospital, quando chegava no hospital, ela se sentia em casa. Ela já saía brincando, cantarolando, mexendo com todo mundo, porque ela era conhecidíssima ali. E eu lia para ela. Eu lia gibis, que ela é apaixonada pelo Maurício de Souza, e depois outros livros, e hoje ela é uma leitora, assim, sabe, exímia. E está fazendo faculdade de publicidade e propaganda. E quanto tempo a Lana ficou longe de casa? A Lana foi reprovada por falta, por estar no hospital. E o que eu aprendo com ela todos os dias, sabe? É uma oportunidade única. E hoje eu estou retribuindo, eu estou tentando, de alguma forma, por exemplo, os contadores de histórias que iam ali no hospital, a gente passava meses sem ver ninguém da família, sem falar assim que a gente ligava para casa. Mas a gente não via ninguém conhecido além dos contadores de histórias, os enfermeiros e médicos, as pessoas que passavam por ali na cirurgia pediátrica, que era onde a Alana ficava. Quando alguém aparecia, a Alana chegou ali no 2º dia de vida. Quando alguém aparecia, a sala da cirurgia pediátrica ficava no meio das outras, né, da de pediatria do HC, alguém aparecia lá em cima, colocava uma mãozinha, algum fantoche, alguma coisa na janela de vidro, ela ficava louca de felicidade. As outras crianças tinham medo de palhaço, a Lana não, ela era apaixonada. A Lana aprendeu a ler com 3 anos, porque eu chegava alguém, eu me chamo doutora Adriana, eu sou dentista, não sei o que, ela já sei seu nome, como você sabe? Eu li no seu crachá. Assim, e o que isso me trouxe? Esse desejo, esse gosto pela partilha, por aprender, por ouvir o outro. Eu estou tentando aprender a ouvir, gente, que eu percebo que eu falo muito. Mas a Lana me trouxe esse desejo eu que sei, de conviver, de partilhar mesmo. Isso é muito bom.
Gleice, muitíssimo obrigada. A Gleice, gente, é transformador conhecer e poder conviver mais de perto. Ela contou um pedacinho, tem muito mais. Depois, Gleice, se você achar suas lives, eu vou procurar também e puder compartilhar no grupo. Eu acho que é legal para as pessoas também poderem assistir, tá bom? Então, tá bom. Só uma coisa. Eu fiquei viúva em 2013 e eu tenho uma irmã que tem mania de acreditar no potencial que a gente tem quando a gente nem sabe que tem. E ela me pediu para eu... Porque como eu estudei assim, fracionado, me puseram com 12 anos na segunda série, lá antes da reforma da educação, né? Em 96. E... Acho que em 96, né? E aí... quando eu fiquei viúva, ela falou, por que você não estuda? Eu falei, como assim? Eu estudei até a segunda série. A terceira série, ela falou, tá, mas você pode fazer o Enem. Eu falei, tá, mas eu nunca estudei, o que eu vou fazer no Enem? Ela falou, faz a prova, se você passar, você elimina o ensino médio. E eu fui, aprovei em vários vestibulares, por exemplo, Ciência Biológica da Universidade Estadual de Goiás, Letras na UFG, na Universidade Federal de Goiás e muitos outros. E acabei de me formar agora e estou contentíssima e quero fazer uma pós em... Eu estou fazendo uma pós em contação de histórias e quero fazer biblioterapia. Estou louca para aprender, para poder partilhar também. Maravilha, né? Olha que maravilhosa. Muito obrigada, Gleice, pela partilha. E, gente, com tudo isso, com essa riqueza de experiência que vocês trouxeram, queria aqui caminhar para a gente finalizar, tentando trazer pontos que cada uma foi compartilhando aqui. E aí me vem que tanto o Mário Quintana quanto a Cora, eles escreveram seus poemas sobre o tempo mais ou menos na mesma idade, né? E a diferença de percepção de cada um. Esse poema do Quintana, pelo menos naquele momento que ele escreveu, porque pode ser que em outro momento ele tenha sentido de outra forma, mas naquele momento ele estava olhando com, pelo menos é assim que eu percebo, com um certo pesar, né? Tipo, já passou, quando vejo já passou 60 anos, e se eu tivesse uma oportunidade, uma vez eu voltaria e viveria, né? Caminhando e jogando a casca inútil das horas por aí. E aí ele percebe, ele entende, só que ele viveu muito tempo sem entender nessa percepção dele. E a Cora não. A Cora vem, nesse momento ela se sente transbordante de sabedoria, a ponto de falar, olha, gente, aqui, estou compartilhando com vocês, é uma oferta para os mais novos. Porque, e aí me lembrou uma frase que alguém fala que é assim, não lembro quem, mas a gente não tem tempo para cometer todos os erros por nós mesmos. Então, a gente pode aprender com o erro dos outros, né? Então, ela vem e fala assim, eu vou adiantar o processo aqui, eu vou dar umas dicas para vocês. E vem e contempla a gente com toda essa sabedoria que ela traz, né? E é muito interessante porque nenhum dos poemas foi escrito no meio dessa pandemia, mas dialoga totalmente com tudo que a gente trouxe. E o da Cora, gente, ele traz duas frases para mim que são maravilhosas. Que ela vai falar do milagre da ciência. São coisas que, teoricamente, se contrapõem, milagre e ciência. E nisso que a gente está vivendo, né? A importância de fazer a síntese entre o milagre e a ciência, e não se contrapor uma coisa com a outra. E também ela fala da descoberta da profilaxia, que ela acredita na profilaxia futura dos erros e violências do presente, né? Então, acho que quando ela fala isso, ela resume um pouco o que a gente está vivendo e fala, olha para cá, olha por ali e segue caminhando, né? Nesse sentido. E também teve a questão da autenticidade. Quando fala da chaleira, que a chaleira era muito usada para fazer café, chá, e era uma coisa atrás da outra que ela fazia, que ela era útil, né? E aí, de repente, ela tem um problema, se torna inútil, mas é quando ela floresce. E aí ela não tem mais utilidade, a não ser a própria beleza que foi o florescimento dela, né? E essa necessidade da gente pensar, porque quando a chaleira está sendo totalmente útil, me vem quando a gente oferta o nosso tempo
muito para fora. Então, é um trabalho que a gente vai dedicar todo o nosso tempo, é uma causa que a gente vai se jogar inteira, né? A militância que às vezes as pessoas se colocam inteiramente. E quando a gente joga esse tempo para fora, se não é uma fuga desse florescimento que a gente vai encontrar e experienciar na inutilidade, né? Das horas e da própria vida, né? Que a vida não é útil. Tem um livro do... Como que ele chama, gente? Vocês sabem o que eu tô falando. Quem do Krenak. Pronto. Eu pensei na comprei ele ontem para dar de presente. Isso aí, gente! Eu pensei nele. É para ficar na nossa cabeceira lembrando a gente, a vida não é útil, tá? E aí, por fim, fica para mim algumas coisas que vocês trouxeram, que a Cora trouxe e que eu trago a partir dessa tentativa de síntese, né? A gente perdeu um grande artista no Brasil, acho que muita gente sentiu, né? O Paulo Gustavo. E aí ficou o ensinamento dele, rir é resistência. E aí eu queria fechar com um complemento. Que rir, viver e ser gente é resistência. Então que a gente siga nessa resistência e dizer que aqui com vocês eu vim com aquele texto inicial, mas eu saio resgatada com o tempo do coração. E agradecer vocês, porque a biblioterapia é isso. Ela é a transformação conjunta, a transformação e a cura. E eu saio um pouco mais curada desse encontro. Muito grata. Obrigada. É isso. Ai, que lindo. Bravo. Maravilhoso. Alguém quer compartilhar como está saindo? Eu estou saindo com o tempo do meu coração. E como é que eu vocês estou estão saindo saindo? mais leve. Eu estou como uma pluma que o vento leva por aí para semear em algum lado. Obrigada, Gleice. Alguém mais? Um tempo, né? Um tempo para crescer, né? Brincar e crescer. Tempo do amor, né? Sempre Compartilhar. Sempre semeando. É isso, Eu, Poliana. infelizmente, tive que participar de uma outra reunião e não pude participar como eu queria dessa reunião. Mas acabei de enviar para minha amiga da outra reunião também que eu estava. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim. Esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa. Sossega e depois desinquieta. Que ela quer da gente, de coragem. Do grande Guimarães Rosa, um beijo para você, Tati. Parabéns por toda a sua coragem, toda a sua iniciativa, todo o belo trabalho que você faz, sem dúvida. Obrigada, gente. Muito grata pela oportunidade. Então, eu sou aquela que na semana passada estava aqui chorando as pitangas que eu tô com bloqueio na leitura. Continuo bloqueada, assim, né? Por conta desse tempo que devora a gente. Mas tudo bem, tudo bem. O bom é que instigou, deu para, assim, me nutrir aqui a subjetividade. Estou toda encantada. Eu vi que eu não parei, assim, né? Fui lá, tomei sol, passei café, enterrei o lixo orgânico, mas muito bom poder estar com vocês, nem que seja um pouquinho. Eu queria poder me dar de presente várias sessões de biblioterapia, assim, até ficar velhinha. Parabéns pelo trabalho. Eu acredito que o tempo é de partilha e esse momento de compartilhar foi imensamente gratificante. Gratidão por todos. Obrigada, gente. Muito grata. Bom, eu tinha esses 2 momentos para estar com vocês, né? Para a gente experienciar a biblioterapia. Mas espero que a vida nos coloque aqui juntas, novamente, juntos, né? Tem o Ciro aqui também. Em algum outro momento. Mas estamos caminhando na mesma direção. Oi? Oxalá não tarde muito. Seja breve, seja pronto.
Mas é isso, a gente está assim, caminhando na mesma direção, e isso é muito potente e nos fortalece, né? Com certeza. É isso, Poli, tá com você aí. Muito grata. Só pego para agradecer mais uma vez, Tati, e agradecer todas, Ciro também, que está aqui hoje. Só isso, só tenho a agradecer a vida que nos colocou juntos aqui. Que honra Olha ouvir boa. todos vocês. Obrigada. Grata. Poli, foi um sonho maravilhoso. Obrigada. Até quarta. Tati, muito, muito, muito grata. A gente segue em contato, né, gente? E todo mundo tá no grupo também, a gente vai conversando. Um beijo. Obrigada. Lucélia, Ciro, obrigada pela presença, querido. Má,